Oi, eu sou a Aline do 6º ano B e hoje vou entrevistar a professora Beth em comemoração do Dia dos Professores. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Onde você cresceu e isso afetou quem você se tornou? Bom, eu nasci, cresci aqui em Bugaçu, sou filha de Bugaçu, E assim, afetar, na verdade, não diria que afetou, Fez uma pequena diferença, porque acabou, me conduzindo para onde eu sou hoje, professora. Mas, na verdade, assim, se eu não tivesse me preocupado, me atentado a isso, me esforçado, talvez não chegasse onde eu sou hoje. Por quê? Em Bugaçu é um pouco complicado, porque na época, para você fazer uma faculdade, era bem difícil. Nós temos um problema de trânsito aqui, Nós vamos um pouco afastado de centro, não tem faculdade próxima. Agora temos, Na minha época não tinha faculdade próxima, não tinha ônibus. Então, assim, se eu fosse me atentar a isso, talvez eu não tivesse feito o curso, Não tivesse feito a faculdade e, enfim, me tornado o que eu tornei hoje, Uma professora estudada, Antigamente era muito, muito difícil fazer uma faculdade. Não chegou a afetar, Mas poderia ter afetado se eu não tivesse realmente, me esforçado, como a gente tem que fazer, Se esforçar. Quando você era criança, sonhava em ser professora? Sim, uma coisa que eu sempre falei para os meus alunos, Quando eu era criança, eu tinha muito pobre, E o que acontecia? Um episódio bem interessante. Aqueles gizes, que ficavam no final da sala de aula, eu pegava no final da sala, e levava para casa. E na minha casa eu colocava as bonecas, sentadinhas lá e no guarda-roupa, no quarto, eu escrevia, eu passava muita lição. Muita lição, era um guarda-roupa muito velho, eu lembro que ele escrevia muito bem. E eu me vejo agora, me reporto agora nesse episódio, nesse momento. E eu dava aula para as bonecas, e passava a lição, então assim, desde cedo, talvez até porque é o contato que a gente tem, a profissão de professor, é uma profissão que todo mundo tem contato, Todo mundo vê um professor, todo mundo conhece, tem contato com o professor. Então eu achava aquilo legal, muito bom. E fui aí, me especializando e querendo sempre quis ser professora assim, sempre quis. Você se realizou como educadora? Olha, assim, eu acho que falta muita coisa, para ter feito. Eu poderia ter feito muito mais coisa, Mas eu acho que eu contribuí bastante, eu sempre gostei do que eu fiz, Eu acho assim, nesses 30 anos, eu saí assim, digamos assim, com a cabeça tranquila, Eu acho que eu fiz o que eu pude, Eu fiz o que eu pude, fiz da maneira que eu pude, realmente, como eu falei, ninguém é perfeito, A gente podia sempre ter feito um pouco mais. Mas eu tentei, pelo menos, contribuir para a educação dos alunos, para o conhecimento dele, Eu sempre me preocupei muito com quem me conhece, sabe, Eu sempre me preocupei muito com o conhecimento, assim, eu sempre achei isso muito importante. Eu acho que o aluno ele tem que estar na escola, ele tem que adquirir um conhecimento, A minha preocupação diária era essa: será que esse aluno entrou e ele saiu com algum conhecimento? Isso é importante demais. Então, eu acho que nisso eu acabei contribuindo, De alguma forma. Eu acho que eu realizei sim. Como você define o sucesso da sua carreira? Olha, eu acho assim, eu defino dessa forma. Eu acho que eu sempre consegui ter uma relação muito boa com o aluno, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença. Você olhar o aluno como realmente uma pessoa que é um ser vivo, ele respira, ele tem as dificuldades, ele não vai estar bem, Às vezes ele não vai... Sabe aquela empatia, ver o que está acontecendo primeiro, que hoje em dia todo mundo faz muito isso. Antigamente não era, Quando eu comecei a dar aula, a gente tinha muito só um pouco mais conteúdo e pronto, Hoje não, hoje você tem mais essa parte emotiva, E realmente isso faz toda a diferença. Eu sempre tive... Eu primeiro tinha que ter amizade com o aluno para depois eu cobrar dele, eu ensinar para ele. Eu acho que isso fez muita diferença, ajudou muito, consegui muita coisa com isso, Sempre consegui alunos que não estavam interessados, e aí você vai com aquele carinho, com aquela situação toda. E também com a rigidez, que eu não sou tão assim, Tem que ter uma média, Ao mesmo tempo que você é o amigo do aluno, você também tem que cobrar dele, mostrar para ele, Eu acho que a cobrança não é bem o nome, eu acho que você tem que mostrar para ele a importância daquilo, Por que eu tô aqui? Isso vai me fazer diferença, Fazer ele entender, para ele poder absorver o conteúdo que você está explicando. Se você chegar lá e só explica, não vai,
ele não vai querer, talvez, ele nem esteja bem preparado no dia, né? Então eu acho que essa foi uma diferença aí que me ajudou, né? Na minha carreira. Qual foi o maior desafio encontrado na vida? Olha, a vida é um desafio, né? Hoje teve uma frase que realmente é importante, né? Viver é uma dádiva, sobreviver é um desafio. Eu acho que todo dia é um desafio, todo dia. Tudo, você acorda de manhã é um desafio. E na nossa profissão, principalmente, né? O maior desafio que eu sempre tive, que esse desafio para mim foi todo dia. Cada dia eu tinha esse desafio. No final do dia, eu cumpri aquilo que eu vim fazer? Será que realmente aquilo que eu comentei, né? O aluno ele absorveu? Ele entrou de uma forma e ele saiu de outra? Ou ele entrou e, né? Então essa é a minha preocupação. Tudo que eu explicava, eu procurava. Será que você entendeu a matéria? Será que aquilo, né? E é um desafiador. Realmente é desafiador também quando a gente... O desafio, né, do dia, quando a gente prepara uma situação, né? A gente pensa que vai acontecer de uma forma e não acontece, né? Principalmente o professor, ele planeja as suas aulas, né? E de repente ele pode não conseguir fazer. Porque aconteceu uma situação, o aluno não estava preparado. E é um desafio. É um desafio. Cada dia na nossa profissão é um desafio. A vida, né? A vida é um desafio. Mas isso aí. Quem ou quais pessoas foram as mais influentes na sua trajetória da vida? Tá. Quem me influenciou muito foi minha mãe, né? Minha mãe sempre me influenciou, sempre me impulsionou a fazer as coisas, a ir pra frente, né? Como todo pai, né? Mas tem duas amigas, né? Que eu sempre comento isso, né? Teve um momento que eu ia desistir, porque a faculdade era muito difícil, eu já trabalhava. Eu comecei a trabalhar, né? Acabei não falando muito de mim, mas eu comecei a trabalhar no primeiro ensino médio. Eu já trabalhava, né? E assim, tinha que fazer estudar à noite, depois tive que fazer faculdade e falta de dinheiro e trabalhando, né? Não podia só fazer faculdade e longe, né? A gente não tinha faculdade aqui como não tem. Então foi bem difícil conciliar. E teve uma época que eu me lembro desse dia mesmo, eu falei, não, eu vou desistir, eu não quero mais, tal. E essas duas amigas, elas me impulsionaram, né? Elas me mostraram que se eu não abraçasse aquilo, se eu não aproveitasse aquele momento, talvez não tivesse outra chance, né? E que foi muito bom, marcou muito. E assim, eu devo muito a essa ajuda. Elas realmente não deixaram aquela coisa de não, você não vai parar. E eu me lembro muito disso, foi muito bom. Foram duas amigas minhas. Me influenciaram bastante. Qual a lição de vida mais valiosa que você aprendeu? Eu acho assim, né? Respeitar as pessoas. Aí a gente fala assim, é muito vago isso, né? A gente ouve muitas pessoas falar respeitar. Mas respeitar de verdade. Cada um tem seu espaço, cada um tem o seu momento. E falando nessa profissão, né, que a gente está para esse assunto, respeitar o momento e o tempo do aluno, né? O tempo do aluno, o tempo da pessoa. Às vezes a gente quer que a coisa aconteça daquela forma, daquele jeito. Eu queria tanto que fosse assim, não foi como eu queria, mas se você está olhando, aí vem um pouco da empatia, né? E o respeito pelo próximo, pela pessoa, pelo ser, respeitar o tempo de cada um, né? Ninguém é como a gente, né? Isso eu falo porque pra mim é uma coisa muito difícil, né? Eu tenho uma ideia de que tem que ser do jeito que eu quero. Então isso eu tô trabalhando muito e percebendo que as coisas não vão ser do jeito que eu quero, né? Eu dependo da outra pessoa para decidir, ela vai ser como ela quer, o jeito dela, né? Respeitar o próximo, dessa forma, né? Em tudo, em geral, mas principalmente nesse âmbito de saber o que ele quer para ele, né? Respeitar o melhor para ele. O que você faz atualmente sendo a professora aposentada? Bom, fazem 3 meses, né, que eu me aposentei, ainda estou aí assimilando, né, essa coisa de aposentar. É gostoso, é muito bom, não vou mentir, né? Estarei tão descansada, eu precisava disso, né? Até por questões de saúde da minha família, minha mãe precisa de cuidados, já estava um pouco difícil. E o cansaço, né? 30 anos assim, sem parar, né? Eu nunca parei, foram corridos, né? É muito gostoso estar em casa, cuidar da minha família. Eu tenho uma filha de 20 anos, né? E a gente estava até comentando que eu nunca fiquei com ela. Né? Eu sempre trabalhei, nunca fiquei. Eu até estranho agora que eu tô em casa, sempre, né? Sempre tô em casa, almoçar, tomar café, essas coisas, quando ela tá aí, enfim. É muito bom, a parte da família, maravilhoso. Mas eu ainda tô com muita saudade, né? Ainda estou com muita saudade, acho que isso vai passar. Ainda estou muito assim, sentida mesmo, né? Porque 30 anos você faz uma coisa, de repente
da ideia de que você não presta pra mais nada, né? Você vai fazer o que agora? Tudo que eu fazia era na aula, né? Eu sabia da aula, a minha vida gerou, né? Eu costumava falar para os alunos que eu entrei na escola com 7 anos de idade, né? Porque eu estudei com 7 anos e saí agora com 52. Então eu vivi minha vida inteira numa escola, né? Então isso fez uma diferença muito grande. A gente trabalha muito a mente também, porque isso pode dar uma tristeza, né? Um pouquinho. Não que, nossa, eu tô reclamando, mas eu sinto muita falta. Eu era muito apegada a aluno, né? Quem me conhece sabe, eu gostava muito de dar aula, de ter o contato. Às vezes me sinto um pouco sozinha. Mas enfim, vamos ver aí o que vai acontecer. Por enquanto estou aí, me organizando. Tem bastante coisa para eu fazer ainda. Mas eu ainda não me desliguei ainda não. Estou ainda muito ligada ainda nessa profissão, ainda muito acelerada ainda. Vamos me acalmar, vamos ver, né? Mas tá gostoso. Qual a sua cor favorita? Azul. Qual o seu maior medo? Doença. Eu tenho muito medo de doença. Eu acho que a saúde é tudo. O maior problema do ser humano é a doença, porque você não tem como resolver. Outras coisas você resolve, né? Eu acho que a saúde, né? Então, meu maior medo, claro, é a doença, né? Ficar doente, meus entes queridos ficarem doentes, eu tenho desespero disso. É uma coisa que é o meu medo. Qual a sua comida favorita? Lasanha. Qual o seu passatempo favorito? Assistir dorama. Não sei se você sabe o que é, né? Dorama são séries coreanas. Você conhece? Conhece mesmo? Então, não o Home Six não foi legal. Mas o dorama assim, em si é uma coisa muito bacana. A Coreia tem uma cultura muito boa. Eu vim conhecer, né, a cultura asiática, achei muito bom. E assim, são séries, né, que te ensinam muito, uma sabedoria muito legal, muito românticas também, faz bem pra gente, né? A gente se sente assim até mais leve, faz muito bem. Assim, no meu momento agora, o meu passatempo é esse. É cuidar um pouco das coisas que eu em casa, que eu gosto muito de mexer nas minhas coisinhas, não tinha tempo, né? Uma coisa que eu esqueci de falar. Aposentadoria é tempo. Agora eu tenho tempo, uma coisa que eu não tinha, né? Primeira palavra que vem na minha cabeça, quando vem a aposentadoria, é tempo. Eu tenho tempo agora, né? Coisa que eu não tinha. Então, assim, eu quero ter essa organização, né, de tempo. E eu gosto muito de fazer as coisas na minha casa, cuidar da minha família, né? Então, é isso aí. Esse é o meu... Cite uma característica marcante de sua personalidade. Eu acho que eu sou autêntica. Autêntica. O que é autêntica? Eu falo o que eu penso. Aliás, eu não penso pra falar, eu acho, né? Assim, eu não tenho essa... A minha expressão é rápida e eu não sei disfarçar. Se eu gostei, eu gostei. Se eu não gostei, você vai perceber na minha feição. E isso é uma coisa boa, né? Mas ao mesmo tempo dá muito problema, às vezes. Eu até acho que dificulta um pouco, né? Às vezes você tem que disfarçar, talvez, né? Disfarçar algumas coisas que você tem que, né? Mas assim, eu sou muito autêntica. Qual a mensagem de vida que você pode nos deixar como conselho? Olha, quem sou eu, né? Para dar conselho. Mas assim, como hoje é o dia do professor, né? A semana do professor, né? Vou falar em relação aos professores, né? É um dia muito especial. Eu acho que professor é uma missão, assim, importante demais. A gente ouve falar assim, professor, todo mundo passa pelo professor. Essa frase todo mundo fala. Mas eu acho que só quem é professor, quem está na sala de aula, quem sente a dificuldade dos alunos, a dificuldade de você ser compreendido, enfim, né? É realmente muito difícil, mas muito prazerosa, né? O meu conselho, assim, a minha dica, né? O professor, faça por amor. Faça por amor. Tudo que você fizer, engajamento, né? Engajar nas coisas que você está fazendo. Tem um projeto, não um projeto de escola, isso a gente é obrigado a fazer. Projeto de você com seu aluno, seu projeto, meu projeto qualquer, meu objetivo. Você tem que ter um objetivo. E amor, você tem que ter amor. Amor, em primeiro lugar. Amor pelos alunos, são pessoas. Quando você tratar o aluno, a gente trata mesmo, mas tipo assim, muito, muito. Você tem que colocar isso na frente. O amor, o carinho pelo ser humano que está ali na sua frente. Enfim, ter amor pelo que você faz. Por quê? Eu estou pensando só no aluno, não, estou pensando em mim. Estou sendo egoísta mesmo. Quando você faz por amor, vai ficar mais fácil. Mais fácil. Foram 30 anos, né? E hoje eu digo que foi por isso que eu consegui. Eu sempre tive muitos desafios, muitas dificuldades, né? O próprio aluno, tem muito aluno que
Nossa, quantas vezes eu quis desistir, né? Cansei, não foi fácil. Foram dias, assim, terríveis e dias muito bons também. Prazer muito grande. Eu costumo falar que eu me realizei muito na sala de aula. A cada momento que eu explicava, que o aluno entendia, um que entendia, para mim já eu ganhei meu dia, né? E assim, eu acho que se a gente for somar, as coisas boas são maiores, né? Do que as coisas, que os problemas, né? Que os alunos têm. E fazer por amor. E uma coisa que eu tenho para falar assim, valeu a pena. Né? Eu termino aqui hoje, né? Esses 30 anos, a frase que eu tenho é valeu a pena. Tudo que eu fiz, tudo que eu vivi, né? Os momentos que a gente passou, hoje eu vejo meus colegas e eu consigo mesmo compreender que não é fácil. Quando a gente está ali, não é fácil, mas fé, né? Fé é uma coisa importante, fé naquilo que você acredita, né? Deus sempre esteve comigo, sempre, né? Sempre esteve comigo. Eu sempre apresentei meus alunos para Deus, né? Cuida deles porque não é fácil. É uma coisa muito difícil. Você quer impor para uma pessoa que ela talvez não esteja, né? Querendo, né? E requer essa situação. Mas é isso. Eu termino aqui falando valeu a pena. A frase que eu tenho, tudo que eu fiz valeu a pena. Obrigada pela sua participação. Eu gostaria de agradecer a equipe João Ortiz, né, que foi onde eu terminei aí, equipe maravilhosa, tem lembrado de mim, isso é muito, a gente sabe a importância que tem para mim estar aqui hoje, porque, como eu falei para vocês, encerrou, aí fica aquela coisa de, né, nunca mais eu vou estar, e hoje eu entrei em escola muito emotiva, voltei, né, onde eu estava, e é muito gostoso, está fazendo, assim, um bem enorme para mim, né, e eu deixo isso para cada um aí, né, Deus abençoe todo mundo. Obrigada.